Olá, alunos! Aqui é a professora Crislane Martins e hoje nós vamos estar fazendo a revisão do conteúdo do primeiro bimestre. Eu trouxe um assunto que é um dos assuntos que os alunos, na maioria das vezes, têm muita dúvida, porém, é um assunto bem simples de se tratar e que vocês vão utilizar em qualquer programa que vocês trabalharem no computador, que é o menu Arquivo. O menu Arquivo, basicamente, é aquela primeira abinha que fica dos programas, e aí a gente tem algumas funções principais que vão nos permitir criar, abrir arquivos, fechar, salvar documentos, abrir pastas, executar tarefas, entre outras informações. E aí a gente vai entender um pouco de como vai se dividir o menu arquivo. A primeira aba é a aba de informações, onde a gente vai obter as informações do software, o tipo da versão que nós estamos utilizando, o funcionamento e etc. Na próxima aba, a gente tem novo, que aí a gente consegue, através dessa aba, criar um novo arquivo. Abrir. Nessa aba, nós conseguimos abrir todos os arquivos que já estão salvos no nosso computador. E também nessa aba fica disponível os documentos recentes, ou seja, os últimos documentos que nós utilizamos, que nós abrimos recentemente. A próxima opção é a opção de salvar e salvar como. Eu costumo dizer que essa é uma das funções mais importantes do computador, que é você saber onde salvar, como salvar, com que o nome salvar e a diferença de salvar, que é o Save As, para salvar como, que é o Save, Então, eu tenho o Save e o Save As, salvar e salvar como. Essas principais diferenças vão se tratar a partir do segundo save. Então, quando você salva o arquivo pela primeira vez, basicamente, ele vai abrir aquela janela de diálogo, onde você tem o diretório do computador, onde você vai salvar o tipo do arquivo e vai salvar o nome. Então, basicamente, é a mesma coisa quando eu salvo o arquivo pela primeira vez. A partir do momento que eu salvo esse arquivo uma segunda vez, ele já tem opções diferentes. Porque quando eu clico em salvar, no caso, ele vai atualizar esse arquivo. Então, ele vai estar atualizando e aí eu perco o anterior e aí eu salvo em cima com a nova atualização. Se eu aperto salvar como, eu consigo criar outras cópias desse arquivo. Então, eu mantenho o arquivo anterior e também vou manter a minha atualização. Uma dica para a gente facilitar a busca dos documentos é usar palavras-chave que ajudem vocês a encontrarem o arquivo. Vocês também devem evitar iniciais com letra maiúscula, preposição, evitar acentos e sempre devem, quando possível, inserir datas. Então, toda vez que eu monto uma aula e eu quero saber qual a data ou encontrar pela data em si, eu vou salvar com o nome do arquivo e também deixo lá a data. Então, eu vou saber exatamente o que eu dei naquela data e quando eu quiser encontrar aquele arquivo novamente, eu posso apenas procurar pelo nome e pela data, que vai me facilitar na hora de eu fazer a revisão desse arquivo.
Então, nós temos aqui um exemplo, no caso de um relatório semanal de atividades. Nesse caso, a gente colocou aí 12/10, que é para identificar qual a semana do relatório. É importantíssimo vocês terem o hábito de manter o documento salvo, mas caso você esqueça de salvar por algum problema, o computador também tem a recuperação automática de arquivos. Toda vez que o teu computador ele desliga de repente por queda de energia ou falta de bateria, assim que ele reiniciar novamente o arquivo, ele vai ter uma opção de recuperação, que é o último arquivo que você abriu, porém, por algum motivo, ele não foi salvo da maneira certa. E aí você vai poder abrir e vai poder verificar até qual momento ele fez o save daquele arquivo. Opção de imprimir. No caso, é uma opção bem simples que nós temos a utilização aí, onde nós podemos escolher a margem, nós podemos escolher o tipo, se é retrato, paisagem, o tamanho da folha, quantas cópias nós queremos fazer. Temos impressão personalizada, onde nós conseguimos imprimir páginas exclusivas. A parte de compartilhar, que vai nos permitir enviar documentos por e-mail de forma mais rápida e simples. Além disso, nós temos outras opções, como arquivo de anexo, que envia uma cópia do documento na qual o destinatário deverá realizar alterações que julgar necessária. Enviar com link. Criar um e-mail com um link que permitirá que todos os destinatários acessem o mesmo documento. Enviar com PDF. Anexar uma cópia tipo PDF do documento ao e-mail. Enviar como XPS. Anexar uma cópia do tipo XPS do documento ao e-mail. Enviar como fax da internet. Enviar o documento como fax de internet sem a necessidade de um aparelho de fax. Opção de exportar. A gente vai exportar para outro tipo de arquivo ou programa compatível com o Word, Excel, o programa do pacote Office, né? Fechar. No caso, ele serve para encerrar o arquivo do Word. Conta, a gente tem as informações sobre o usuário. Comentários, é a plataforma individual para os nossos feedbacks. Opções, onde tem configurações avançadas do programa. Aqui nós podemos entender alguns atalhos comuns que mais utilizamos. Então, eu listei eles para ficar mais fácil de vocês conseguirem praticá-los. Então, o primeiro é Ctrl+O, novo arquivo, Ctrl+A, abrir arquivo, Ctrl+B, salvar arquivo, F12, salvar como, Ctrl+P, para imprimir o arquivo, Ctrl+W, fechar o arquivo, Ctrl+Z, desfaz ultimação, Ctrl+Y, refaz a ultimação, Ctrl+C, copiar arquivo, Ctrl+X, recortar arquivo, Ctrl+V, colar arquivo e Ctrl+T, selecionar arquivo. Então é isso. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco mais sobre o menu Arquivo, que é um dos menus mais importantes que nós temos na utilização. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e tchau, tchau.